boa noite para nós. Eu peço desculpa por esse atraso, mas nós tivemos um problema técnico aqui antes do estudo entrar no ar. Assim que eu coloquei o play pela primeira vez, o meu computador travou e eu não consegui continuar, ele teve que ser reiniciado. Quando eu reiniciei, ele demorou, precisamos criar outro link. Eu espero que vocês estejam aí. Digam para mim, por favor, se vocês estão me vendo e se vocês estão me ouvindo. No meu celular aqui não está aparecendo, está dando só como carregando. Acho que sim, né? Acho que eu voltei. Ô, meus amigos, que dificuldade hoje, né? Nós chegamos um pouquinho mais tarde. E tivemos esse problema técnico. Mas como o coração de vocês é bom, a gente começa o estudo agora e há de dar tudo certo, né? Pessoal, a gente agora vai ver um Leon Denis diferente. Por que um Leon Denis diferente? A partir do capítulo 9, que foi o passado, que a gente estava falando sobre Deus, foi como se no capítulo 9 Denis fizesse uma expansão muito grande do seu pensamento, embasado na filosofia dos espíritos, com a intenção de apresentar para nós as fronteiras do pensamento sobre Deus. Algo que é difícil da nossa compreensão acessar rapidamente. Tanto é assim que os últimos 4 estudos talvez sejam, de todo o nosso trabalho com vocês aqui ao longo dos meses, os 4 estudos mais densos, mais elaborados e um pouco mais exigentes para a nossa reflexão. Porque Denis faz um movimento interessante que se parece muito com a respiração, ou com a tomada de fôlego. O que ele faz? Primeiro ele faz uma análise histórica e social da ideia da religião, da doutrina secreta. Isso é como se fosse uma moldura. A gente pode até fazer mesmo, de fato, a alegoria de um quadro. A primeira parte do livro, quando ele fala de história e de sociedade, ele está fazendo a moldura do quadro. No capítulo 9, ele dá para nós o passepartout, que é aquela parcela que fica entre a moldura de fato, a obra de arte, o quadro eterna da sociedade, vai para Deus e faz uma análise ampla do universo, das suas leis e da presença divina no mundo. E a partir desse fôlego seguro, ele mergulha no mundo do sujeito. Ele vai agora começar um movimento de olhar para o espírito, de dar voz, de dar vez, de dar espaço para uma análise mais detalhada do espírito. Portanto, uma análise mais detalhada de nós mesmos.
E aí agora a gente vai fazer todas aquelas reflexões interessantes que a gente fez olhando para Deus, olhando para o Espírito. Não acho que eu precise avisar, né? Mas também vai exigir um pouquinho de atenção a nossa viagem, mas essa vai ser mais simples, tá? Da gente compreender. O Denis, ele vai retomar um raciocínio no capítulo 10 que ele já tinha usado lá no começo do livro. O que ele vai fazer? Ele vai pensar e vai resgatar a ideia de que a inteligência, que é o que caracteriza o ser humano, né, o que caracteriza o espírito, ela não pode vir da matéria. Por quê? Quando a gente olha uma matéria sem vida, ela não é dotada dessas faculdades da inteligência. Então vamos pensar tanto na matéria inerte, né? Uma mesa, uma cadeira, uma árvore, podem ser esteticamente bonitas, podem ser bem harmônicas com o ambiente, mas não há inteligência ali. E a gente pode pensar também nos próprios animais, que têm vida, têm uma constituição material, em alguns animais, muito semelhante à do homem. Tanto é assim que alguns experimentos de medicamentos e de outros procedimentos médicos vão ser feitos primeiro com animais. Hoje em dia a gente tende a mudar um pouco isso, mas é algo ainda muito comum. Há uma identidade grande entre o homem e alguns animais, e nem por isso os animais pensam como o homem. E talvez o exemplo mais vigoroso disso, que o Denis está apontando, é o fato da gente olhar mesmo um cadáver sem vida, né? Um corpo. Quando a gente vai a um velório e observa os restos de alguém com quem a gente conviveu, alguém que ocupa um papel importante para nós, na nossa trajetória, o que acontece? Aquele corpo, por mais que ele tenha uma referência física, visual, estética do ente querido, do amigo, ele já não tem os traços tão característicos do jeito, não há inteligência nenhuma ali. O que há é uma espécie de ferramenta que foi descartada porque não deu mais conta da sua função. Então, o Denis começa a apontar para nós que existe algo no homem além da matéria. E é para esse algo que a gente precisa olhar. Ou seja, o que em mim transcende a vida material? Isso pode parecer uma coisa muito fácil de ser feita, né? Isso pode parecer algo, inclusive, muito natural, só que não é. A gente percebe facilmente que tem uma consciência. Isso também não acredito que seja difícil. Você consegue pensar que sente medo, sente tristeza, euforia, sente alegria, sente raiva. Tudo isso a gente consegue perceber que não é exatamente da mesma substância que a matéria densa, né? Mas o que a gente tem dificuldade de separar é a vida do espírito que age por vontade dos impulsos materiais que são impostos a uma mente que não se conhece, que não se domina. Então, embora a gente saiba, por exemplo, que exista alegria na gente, né? A gente sinta alegria, isso possa dar uma ideia de que nós somos dominadores da nossa natureza espiritual, é bem infantil perceber que a nossa alegria vem quando a gente toma um sorvete de chocolate cheio de calda
né? Mas não vem, às vezes, quando um vizinho troca de carro ou é promovido no trabalho. A gente condiciona ou é condicionado muito mais facilmente pelas sensações materiais, pelas ah, distrações materiais, do que o contrário, do que nós condicionamos as coisas materiais. Isso por si só já deve ser um objeto de análise para nós, né? Porque há uma ilusão de que conduzimos o mundo, mas o que a gente tem percebido, e a gente observa muito isso na contemporaneidade, no nosso tempo presente, é o fato de que nós temos muitos caprichos, muitos gostos, e que não são gostos ou caprichos que demonstram a nossa capacidade de fruição, de experimentação da vida, de ampliação da consciência. Não, são pequenos gostos que vão criando amarras para nós. Nós nos sentimos muito bem ou muito mal por estar com uma calça ou uma blusa de determinada marca. Nós gastamos um tempo tremendo achando alguém bonito ou feio na rua. A gente se preocupa assustadoramente com o modelo de celular que vai usar, porque imagina que determinado modelo seja capaz de produzir uma sensação de pertencimento ou de felicidade maior do que o outro. A gente tem uma série de restrições alimentares que não são fruto de uma limitação física, como por exemplo uma alergia, mas que advém simplesmente de um gosto, né, do paladar. Tudo isso demonstra como que, embora exista em nós algo além da matéria, majoritariamente no momento em que nós vivemos enquanto coletivo essa experiência carnal hoje, essa vida, a matéria tem uma primazia muito grande na nossa relação de consciência. E aí se o Denis aponta para nós, olha, o espírito é consciência, nós podemos dizer que essa consciência permanece de alguma casca, de alguma cobertura. O que a gente precisa tentar fazer é trazer essa consciência à mostra. Deixa eu ver aqui as mensagens. A Luísa me pergunta sobre os arquivos psíquicos do Hermínio Miranda. Leia tudo dele, Luísa. O Hermínio é um dos grandes sábios do Espiritismo do século XX. E ele leu diversas tradições espirituais, manipulou elas todas com muito jeito, com muita certeza, para que elas não se tornassem contraditórias em relação ao espiritismo. Ele soube costurar esse tecido de sabedoria espiritual muito bem. Eu tenho nas minhas reflexões o Hermínio como um dos grandes difundidores do espiritismo, não pela palavra falada, mas pela palavra escrita, né? Bem, vamos lá. O Denis, ele vai dizer para nós que a alma seria o princípio da vida e a causa das sensações. Isso aqui subverte um montão de coisas que a gente está acostumado a pensar. Não é uma tese tão nova assim. No tempo do Denis, várias outras pessoas já defendiam a ideia de que não é o corpo que sente, né? E isso é muito curioso porque nós temos várias práticas normativas ou normatizadas na sociedade. Vou dar um exemplo bem simples e também inocente. Embora a maioria das pessoas adore e seja apaixonada por chocolate, alguns não vão gostar. E embora alguns comportamentos possam causar dor para algumas pessoas, para outros esse mesmo comportamento pode ser uma fonte de prazer inenarrável. Porque embora o corpo conduza sensações objetivas, que claro, podem ser mais ou menos prazerosas, em última análise, sempre é o nosso equipamento psíquico, sempre é o nosso aparelho psíquico. Portanto, se o corpo ele é o hardware do computador, né? Se ele é a parte física do computador,
A mente é o software, é o programa. É através da mente que a realidade é lida e é decodificada. E é por isso que o Denis vai dizer que o espírito sente. Só que a gente tem um pouco de dificuldade de perceber através de qual caminho esse espírito sente. E aí, para isso, a gente precisa entender um pouco como que se dá a constituição do homem, dessa vida humana como a gente a conhece. Vejam só, nós estamos acostumados com Kardec, lá no século XIX, a dizer para nós que o homem encarnado, portanto nós, somos constituídos por 3 instâncias: corpo, perispírito e espírito. Essa definição é a definição mais sintética que a gente pode ter para o processo. No Oriente, isso vai ser dilatado por um número bem maior de subdivisões. Aquilo que Kardec chama genericamente de perispírito, como o envoltório do espírito, né, vai, na verdade, perceber em si mesmo uma série de gradações vibratórias. E cada uma dessas gradações vibratórias é como se fosse uma lente que o espírito que está no centro de tudo irradia a sua vontade, e essa vontade ela vai ser modificada, desviada, distorcida, ampliada por cada uma dessas lentes que está no caminho. O que é evolução? A gente organizar todas essas instâncias espirituais intermediárias de maneira que elas não ofereçam resistência para a manifestação do espírito. Mas o que ocorre na maioria das vezes é que a gente acaba se distraindo e se apegando a essas instâncias transitórias. Falando assim, parece algo muito abstrato, mas a gente pode definir de maneira introdutória que esses corpos que Kardec fala, ou melhor, que essas estruturas que Kardec está falando para nós, e que, vejam, não são seres diferentes. O ser é só o espírito. Perispírito não tem vida sem espírito. Corpo físico não tem vida sem princípio vital. Ou seja, quando a gente olha para um corpo como nós, não dá para dizer assim, o meu espírito. O que há, de fato, é um espírito que se manifesta através do corpo, né? Mas a gente pode associar essas três instâncias que Kardec fala para nós com aquilo que vai aparecer depois em algumas escolas espiritualistas com o nome de corpo físico, ou matéria, corpo emocional, ou astral, ou perispírito, e corpo mental, ou espírito, razão. Vejam, mais uma vez, eu quero deixar claro para vocês que nós estamos fazendo aqui uma análise ultrassintética. Tanto isso que nós estamos chamando genericamente de corpo astral, quanto aquilo que a gente está chamando genericamente de corpo mental, tem uma série de subdivisões. E isso não é só algo que a gente entende filosoficamente, não. O mundo espiritual é organizado em níveis vibratórios diferentes. E em cada um desses níveis, o espírito se reveste de uma matéria perispiritual mais ou menos densa, portanto, mais ou menos ligada a alguma dessas instâncias. Vou dar um exemplo para vocês. Se lembram de André Luiz, no livro Nosso Lar? Acontece uma coisa com ele bem interessante. André Luiz, em determinado momento, ele dorme na colônia. E quando ele dorme, ele desdobra. E quando ele desdobra, ele vai se encontrar com a própria mãe dele, que estava numa esfera superior. Tem uma série de perguntas que a gente precisa se fazer diante disso, né? Superada a primeira delas, que é de se o Chico errou, e nos parece que não, né? Nós temos que analisar um pouco dessas instâncias espirituais que a gente está conversando aqui agora. Olha, André Luiz é espírito, então ele não tem corpo para dormir.
O que dorme ali? É a parte mais externa desse perispírito, que é chamado corpo astral. Só que André Luiz não é aquele corpo astral. Por isso que ele pode, em nosso lar, que é uma colônia imediatamente em volta da Terra, ao redor do planeta, densa, marcada pelas mesmas paixões e interesses que a gente tem aqui, ele deixa o corpo perispiritual mais denso ali e se desdobra. Vai para uma esfera mais elevada para ver a mãe. Na obra de André Luiz vão aparecer várias vezes menções a essas estruturas. As obras hoje vêm com índices remissivos. Então você vai encontrar ali corpo astral, corpo mental, corpo causal, que é uma estrutura que eu não estou vendo com vocês aqui nesse momento. Mas no frigir dos ovos, o que isso diz respeito à nossa relação com nossa natureza espiritual? Aquilo que a gente chama de consciência, que parece habitualmente ser simplesmente a tomada de noção ou a percepção da realidade, nada mais é do que a atenção do espírito projetada sobre alguma parte dessa estrutura. Então vamos pensar o seguinte, ó. Quando a gente está vivendo a vida material, e a vida material ela é para nós uma fonte de prazeres infinitos, tantos prazeres que a gente não consegue nem pensar na possibilidade de que exista uma vida espiritual. É como se a gente deslocasse a consciência do espírito lá para a periferia, para a ponta do processo. Qual que é a ponta do processo? A matéria. Então, o indivíduo que vive gravitando em torno da matéria raramente vai ter insights sobre a vida espiritual verdadeira. Um pouquinho mais amadurecido, um pouquinho mais experimentado, a palavra é essa. Esse mesmo espírito já percebe que não é a matéria a fonte de tudo, não. Não se sente bem. Então ele vai deslocar a atenção dele para a segunda instância, para a emoção. E quando ele faz isso, ele sente muito. Ele é muito apegado às coisas, muito apegado às pessoas, muito apegado aos prazeres, tem muitos desejos, muitas vontades, muitos caprichos. Nessa instância emocional, que é uma instância também muito comum no nosso plano, é que a gente vê se manifestar comportamentos manipuladores, comportamentos histriônicos, comportamentos passionais, né? A consciência está toda na satisfação do desejo, sem a percepção ou sem a disposição de encarar a experiência humana como um processo de elaboração, de amadurecimento. Por fim, aqueles espíritos mais amadurecidos ainda, né, que já percebem que a emoção também não é capaz de trazer para eles felicidade, conseguem deslocar a sua consciência da emoção para a mente. E a mente é a identidade com o plano divino. Então, quando o Denis está falando para nós que a alma é a fonte da vida e é ela que tem sensações, ele está querendo dizer o seguinte, olha, o corpo é periferia. A gente tem que ir da periferia para o centro, né, para a fonte da percepção. E é isso que é o processo evolutivo. Por esse motivo, inclusive, que é muito difícil a gente aprofundar em estudos abertos questões referentes à evolução. Porque a evolução pode se dar por alguns caminhos. Basicamente, ela vai se dar por... deixa eu pensar aqui. 3 caminhos. O primeiro caminho que a evolução se dá é aquele que a gente pode chamar de identidade com a lei. O sujeito começa a estudar e ele diz assim, eu tenho que fazer na minha vida tudo aquilo que está sendo ensinado no Evangelho. Então ele começa a fazer como se fosse um espelho.
do Evangelho na vida, mas ele não sabe o que significa. Então, por exemplo, as pessoas ouvem dizer assim, pessoas mais simples é que fazem isso com frequência maior. Não pode fazer tal coisa. Não pode beber bebida alcoólica. É proibido, é pecado, é criminoso. Não pode dançar forró. Não pode comer carne. Todos esses exemplos. E aí a pessoa pensa, como não pode, existe uma tradição. Eu não sei por que essa tradição está ali, mas ela existe. Eu tenho que obedecê-la. Então eu vou criando identidade com a lei. E de fato, isso vai ajudar muita gente a ter uma mudança brusca, grandiosa na sua rotina, né? Isso já desprende um pouco o indivíduo da materialidade, porque ele não vê como positivo o esforço de obter prazer a todo custo na matéria. Isso é positivo. Só que chega um ponto, e pensem bem, que você naquele contexto que você está vivendo, você já buscou o evangelho, você está fazendo a sua prática, você está tentando ser alguém melhor, e você começa a perceber que você alcança um grau de estacionamento. Porque é como se entre aquelas pessoas que estão à sua volta, você tivesse alcançado o topo, o pico. E a história é muito difícil que esse processo continue, porque você já é referência para quem está do teu lado. As pessoas acabam vendo você como uma referência. Anderson, isso é só um exemplo. Estou falando exatamente desse modelo mais externo da prática. Coma carne à vontade. Eu como bem. Eu não tenho nenhum problema com isso. E aí, o que vai acontecendo? O indivíduo estaciona. Não está fazendo nada de mal, mas não está fazendo todo o bem que podia. Aí ele se depara, então, com a segunda forma de amadurecimento ou de evolução, que é o contato com alguém mais amadurecido que ele. Isso é fantástico, é fundamental e a gente perdeu no Ocidente. Que é a figura do guru, a figura do instrutor, a figura do mestre. No Ocidente a gente não tem isso e tem muito preconceito com isso. Quando se fala a palavra guru, a gente logo pensa numa coisa esdrúxula, em alguém que quer ganhar dinheiro. Não é disso que eu estou falando. O guru que eu estou dizendo é aquela pessoa que... vou até mudar a palavra, não vamos usar guru, porque a palavra guru é uma palavra muito forte. Vamos usar a palavra do amigo espiritual, do instrutor espiritual. É alguém que já caminhou na sua frente. Então, esse caminho que hoje para você é um caminho comum, ou melhor, é um caminho difícil, para ele é um caminho comum. Para ele é um caminho que ele já passou, ele está enfrentando outras batalhas. E, por sua vez, ele também vai ter os seus outros instrutores, os seus outros amigos. Então, no contato com alguém que é mais amadurecido que a gente, às vezes essa pessoa pega toda a nossa sabedoria e monta, como se fosse um quebra-cabeça de criança, e dá para nós revermos. Essa é a segunda forma de evolução. Mas percebam que as duas primeiras, elas têm tudo a ver com alguém que quer buscar. Pois é, mas é a pessoa que não quer. Ela não progride? Progride, é a terceira maneira. A terceira forma do indivíduo evoluir é atrito com a matéria. Então, qualquer ato que nos gere atrito com a matéria, desde escovar os dentes, tomar um banho, ou ficar, sei lá, doente porque pegou dengue, tudo isso para o espírito constitui uma experiência válida. Daí, para fazer estudos mais profundos de evolução, a gente tem que sair da superfície, de dizer tal coisa é boa e tal coisa é ruim. É muito difícil, quando a gente olha na esteira do longo tempo, perceber que algum ser não esteja, de certa forma, cultivando a sua própria evolução. Por mais que ele seja totalmente perturbado. Agora, o que faz com que ele esteja perturbado perto de outras pessoas é a lei de causa e efeito. Então, vejam só,
nosso processo de amadurecimento, de evolução, para a gente tentar fazer um resuminho, ele é sempre aquele de deslocar a atenção da periferia para o centro. Deslocar a atenção, o objeto de desejo da matéria para a experiência do espírito. E assim o processo se dá. O Denis vai dizer, e ele está certo nisso, vocês estão entendendo, gente? Se vocês não estiverem entendendo, vocês me perguntem aqui, tá? Bem, o Denis vai falar para nós uma coisa que é muito interessante. As faculdades do espírito, aquilo que caracteriza a nossa natureza espiritual, é muito diferente do que caracteriza a nossa natureza física. Se hoje a gente já se sente bem envolvido e sente feliz, sei lá, de ter visão, olfato, tato, paladar, audição, o espírito goza de faculdades que a gente sequer compreende. Estar aqui nesse corpo é algo que significa para nós limitação. E não é necessário que a gente morra, desencarne, para ter outras percepções espirituais. Agora indico a vocês aqui um livro chamado Transe e Mediunidade, do Lamartine Palhano Júnior. É um livro que foi publicado pela La Chatre. Transe e Mediunidade. E ele vai abordar muito as questões das faculdades anímicas, que a gente às vezes ouve na casa espírita que animismo é uma coisa ruim. Não tem nenhuma correção nessa fala, não. O animismo, ele é simplesmente a expressão do próprio espírito, das faculdades do próprio espírito. E quando a gente desenvolve determinados hábitos, determinadas habilidades psíquicas, a gente acaba rompendo um pouco com a limitação da matéria. Porque as nossas origens não são aqui. Isso aqui vai passar, gente. Olha que coisa esquisita. Olha esse corpo aqui. É uma montanha de pele, de carne, de gordura. Ele é oleoso. Se eu não passar uma coisa na cara, fica oleosa. Se eu não pentear o cabelo, ou se eu não lavar o cabelo, ele fede. Se eu não cortar as unhas, fica igual garra de bicho. Isso é muito precário. Comparado ao espírito, é precaríssimo. Mas é a melhor ferramenta que se tem, né? A gente costuma pensar que o espírito está preso no corpo. Às vezes a gente pensa até que ele está preso na cabeça do sujeito. Mas lá no Livro dos Espíritos, na questão 141, os coordenadores da codificação, né, os desencarnados, vão explicar para nós que não é bem assim. O espírito não está preso no corpo como um passarinho na gaiola. Ele irradia a partir do corpo. É como se nós, espíritos, permeássemos cada cantinho, cada pedacinho desse corpo físico aqui que a gente está vestindo. E mais, a gente irradia a partir desse corpo. Então, há tanto espírito ligado, sei lá, ao meu dedão é esse, né? Ao meu dedão, quanto existe a minha cabeça. Só que a função da cabeça é pensar, isso me dá mais noção de espírito ali. A função do dedão é ser opositor e me fazer pegar, sei lá, o mouse, o livro, o celular, o caderno, né? E isso, meus amigos, é muito importante. A gente começar a perceber como que é essa constituição nossa enquanto espíritos. A constituição do espírito. Porque, bem, se a nossa função é sempre olhar para dentro e cada vez mais fundo, o que impede que isso aconteça? Denis vai dizer que existe dentro de nós uma espécie de oposição entre dois princípios.
são duas forças que seriam contrárias. Mas, na verdade, não são forças contrárias. A bem da verdade, não são forças que disputam. Denis vai dizer que existe apetites ilusórios, nossas fixações ilusórias. Você pode colocar tudo nesse pacotão aí. Desejo sexual, desejo de gula, desejo de poder, desejo de autoridade, desejo de reconhecimento, raiva, agressão. Tudo isso está no pacote desses apetites ilusórios. E o comportamento mais ético, portanto moralizado e tal, seria aquilo que está no campo da razão. Mas não é bem uma disputa. O que seria melhor para a gente exemplificar essa ideia é que há uma inércia muito grande na nossa rotina espiritual. E essa inércia é uma herança da animalidade. O animal não precisava preocupar em conversar com alguém. Até hoje não conversa. O animal se sente ameaçado, ataca, defende a fêmea, defende a prole. O homem raciocina. Mas há uma inércia de comportamento. Então, o que toda atividade espiritual faz é tentar mover a gente daquele comportamento repetido. Que a gente às vezes repete, séculos, milênios a fio, sem racionalizá-lo, sem pensá-lo, sem compreendê-lo de fato. Então, o que parece uma disputa, na verdade é como se a gente tivesse uma pedra bem grande, e essa pedra são os nossos apegos ilusórios, e a evolução ou a consciência espiritual tem que empurrar essa pedra. Mas até que ela comece a se mover, há uma força bem grande que precisa ser empregada ali. E aí eu pergunto para vocês, qual é a melhor condição para o espírito mover essa pedra? É ele estar encarnado aqui no nosso mundo. A gente pensa assim, não, mas é claro que não é aqui o melhor lugar. A gente podia aprender tudo no mundo espiritual. A gente podia viver tudo lá. Lá a gente teria muito mais facilidade. Eu leio o nosso lar, está todo mundo trabalhando. É uma alegria. Por que aqui a gente tem que nascer, ter dor de dente, ter todas essas coisas? Porque no mundo espiritual, a gente tem uma grande tendência a não se confrontar com as nossas limitações. E aí, a partir de duas grandes condições. O espírito que desencarna e sofre, ele passa longas eternidades no sofrimento. E por que eu digo eternidades? Porque para o espírito que está preso no sofrimento, o tempo não passa. Né? Ele pode ter ficado 10 anos, mas ele pode ter ficado 1000 agarrados numa angústia, agarrado numa mágoa, agarrado num sofrimento. E a intensidade desse sofrimento é tão grande, é tão grande, é tão grande, que ele não consegue pensar em se tornar alguém melhor. Às vezes ele passa longos períodos ali até esgotar a expiação para ele poder recomeçar o caminho. Mas e se ele vai para uma colônia superior? Na colônia superior tudo já é organizado. Há espíritos maiores que conduzem a vida dos companheiros. Vamos lembrar do livro Sexo e Destino, do André Luiz. Ele vem à Terra para acompanhar o drama de uma família junto com um amigo que trabalhava com ele. E o amigo era um trabalhador fiel lá na tarefa que desempenhava, honesto, dedicado, muito bem visto, né? Estava numa condição boa. Quando ele vem na Terra e vê a filha passando problema, ele se enche de raiva e ele tem que voltar para a colônia espiritual porque ele não tinha condição de continuar o atendimento. Ele se sente perdido. O próprio André Luiz, no fim do livro, quando volta à Terra e vê a esposa dele que tinha se casado com um argentino, ele sente muita raiva. Ou seja, nas esferas superiores, a gente tende a imaginar, e eu estou dizendo tudo dentro do ciclo da causa e efeito, tá, gente? Da reencarnação. A gente tende a imaginar que os problemas estão solucionados, mas na verdade eles não são apresentados para nós. Agora, quando a gente mergulha no corpo,
a gente tem uma cota de sofrimento tolerável. A gente não sente nem prazer demais, porque o corpo físico não deixa. E a gente não sente também sofrimento como aquele que se sentem nas regiões mais inferiores do umbral. Então a vida humana, ela é incrivelmente preciosa para que a gente possa mover a pedra. É daí que vem, então, o fato de você poder passar muito tempo no mundo espiritual, você poder aprender muita coisa lá, mas você tem que voltar. Porque é aqui que a gente vai acabar conseguindo mover a grande pedra. Deixa eu ver aqui uma questão que é apresentada para nós. A Luísa pergunta: a mudança é gradual, lenta. Quanto mais nos transformamos, naturalmente vamos modificando os nossos hábitos, não é, Vinícius? É também. É também. Mas alguns espíritos superiores têm uma presença tão forte que eles promovem no espírito verdadeira conversão, né? Paulo, enquanto ainda era doutor da lei, era bem cruel. As pessoas dizem, mas ele era fiel a Moisés, ele fazia sem saber, não era a intenção. Ninguém manda apedrejar outra pessoa sem saber que vai matar. E a morte nunca é boa. Paulo se converte completamente. A presença do Cristo era tão forte que ele se converte. Então pode haver um processo gradual, mas pode haver um processo mais rápido. É um processo de identidade profunda mesmo com ensinamento e transformação. Né? Então, diante dessa experiência de viver no corpo, para mover a pedra das nossas angústias maiores, das nossas fixações, de que equivale a espiritualidade, a religião, a prática espiritual? Ela é uma subversão da animalidade. Enquanto a gente vem do reino animal, enquanto a gente está vivendo de maneira perdida a vida aqui, o que é que acontece? O corpo manda no espírito. E a prática espiritual é como se fosse uma escola que vai te dizendo, olha, deixa que o teu espírito, deixa que você, espírito, assuma o controle. Então eu vou assumir o controle e vou colocar o corpo longe. Você vai fazer qualquer coisa que quiser, mas quem está no controle é você e não teu corpo. É exatamente isso que vai fazer o que o Denis usa textualmente a expressão de tornar a matéria um instrumento dócil para o espírito que ali habita. Né? Um animal domado que te leva aonde você precisa ir. E é exatamente esse arrobo de espiritualidade, esse acesso a uma natureza mais profunda do ser, que vai garantir no ser humano algumas capacidades. Por exemplo, que ele tem arrobos de idealismo. Idealismo tão profundo que o leve à morte em nome de uma causa em que acredite. E quando a gente fala, por exemplo, de causas espiritualizadas ou espiritualizantes, isso fica ainda mais vivo. Pensa bem os cristãos que iam para o circo romano serem comidos pelos leões, cantando porque tinham total convicção do que estava preparado para eles depois daqui, porque conseguiam compreender que a matéria era um instrumento. Percebem? É o idealismo que faz o Martin Luther King saber que eles iam apanhar, que ele seria agredido, que correria risco de ser morto, mas ele não tinha outro caminho senão lutar pelo direito dos seus irmãos. Isso só pode existir a partir do espírito, a partir de uma natureza e de uma visão mais transcendente da realidade. Nós temos também o fato do sono e do sonho como uma grande demonstração de que esse mundo material aqui é um mundo ilusório, é como ir no cinema, ver um bom filme. Há filmes que a gente ri, há filmes que a gente chora, há filmes em que a gente fica apreensivo,
Mas no fim a gente vai levantar e vai embora para casa. Ninguém mora no cinema, né? Nossa vida nesse plano é ir ao cinema. Há circunstâncias que são filmes de comédia, a gente ri, se diverte. Há circunstâncias que são filmes de terror. Mas invariavelmente nós vamos sair daqui e vamos voltar para casa. E quando o corpo adormece, a gente tem clareza disso. Porque fora do corpo, através do desdobramento do sono, a gente pode viver várias aventuras. Podemos ver, ouvir, sentir cheiros, sentir gosto. Só que o corpo físico está dormindo e os órgãos do sentido estão também silenciados. Há algo além da matéria. Há algo mais profundo do que ela. Há algo que se manifesta através dela. Esse algo é o espírito. E aí eu quero citar textualmente um dos parágrafos que o Denis nos apresenta, um dos últimos. Depois que eu terminar aqui, eu vou responder as questões. Eu vi que apareceram mais algumas. Se tiverem mais, vocês mandem também. Assim, pois, Denis diz, fraco ou poderoso, ignorante ou esclarecido, somos espírito. Regemos esse corpo que nada mais é, sob nossa direção, do que um servidor, um simples instrumento. Esse espírito que somos é livre e perfectível, por conseguinte responsável. Pode à vontade melhorar-se, transformar-se, inclinar-se para o bem. Olha que síntese interessante. Pode ser atrasado, pode ser amadurecido, pode ser ignorante, pode ser inteligente, pode ser de diversas formas. O que nós somos é um espírito que usa um corpo como um instrumento. É o hóquei montado no cavalo. Só que na maioria das vezes, quem somos nós? Um hóquei cego montado num cavalo raivoso. Vai dar problema, não tem jeito. O cavalo não sabe seguir ordens. E o hóquei não enxerga onde quer ir. Não vai ter como dar certo. Ou o hóquei domina o cavalo, ou não será uma aventura. Será desespero. Né? Por fim, o Denis, quando faz a síntese, a amarração da existência do espírito, ele vai falar para nós. E uma coisa se apresenta necessariamente junto a isso. Uma decorrência natural da existência do espírito. Esse espírito precisa ser imortal. E quando a gente está falando imortal, não significa simplesmente que ele não acabe. Não é só isso. A ideia que Denis nos apresenta e defende é de que o espírito ele é responsável pelas suas ações. Portanto, ele constrói uma rotina de atitudes nesse mundo, ele vive experiências nesse mundo, e quando ele chega na erraticidade, ou mesmo antes de chegar na erraticidade, ele está diante de si mesmo. É o que a gente falou há 2 estudos atrás, eu acho, sobre estar presente e lidar com as consequências. Assim como é um princípio fundamental do Espiritismo a existência do Espírito, também é fundamental que esse Espírito seja imortal, porque é a ausência de limites temporais o que é capaz de fazer com que todos os seres, alcancem a iluminação. Todos os seres são perfectíveis. É bem bonito, não é? É bem bonito mesmo. Denis tem uma sabedoria. Vamos às questões que apareceram aqui.
A Nicole pergunta: seria errado dizer que aprendemos pela dor, pelo amor ou pela essência divina? Pela dor é atrito com a matéria. Pelo amor pode ser o contato com as pessoas mais amadurecidas que a gente. E essa essência divina pode ser identidade com a lei? Pode. Acho que é isso. Aí você pergunta para mim se isso é fé, Gisele. Então, a melhor definição de fé que eu sou capaz de oferecer para vocês, a mais básica, a mais depenada, é a de que a fé, em última instância, é a certeza ou a convicção de que é possível superar o sofrimento. Todo o resto vai se construir sobre isso. A fé é a convicção de que é possível superar o sofrimento. Se você não acreditar que é possível superar o sofrimento seu e dos seus semelhantes, não tem nada para ser feito no caminho espiritual. Nada, 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 nada. A Luísa pergunta: então o espírito prevalece sobre o corpo, é isso? No fim, sim, Luísa. O ideal é que a gente faça isso ser um pouco mais cedo. É que a gente consiga assumir um pouco mais a nossa condição de espíritos livres que analisam a realidade, que provam a realidade, que experimentam a realidade e dão sentido para ela. Tem gente que pensa que vai desencarnar, vai chegar no mundo espiritual, vai ter um guia com uma prancheta dizendo assim: você no dia 14 de dezembro de 86 chutou um cachorro na rua, está aqui anotado. Não é isso que vai acontecer. Nunca foi. Todo o processo de tomada de consciência nossa acontece na própria mente do sujeito. E mais, quando a gente chegar lá no mundo espiritual, num estado de amadurecimento real, vocês acham que os espíritos vão fazer uma ficha do nosso passado para provar como que a gente saiu do limbo e foi para a luz? De maneira nenhuma. Quando a gente chegar lá na iluminação, aqueles espíritos que já estão lá vão dizer para nós assim: vocês viram tudo que tinha que ver na matéria? Provaram tudo, mediram tudo, gozaram tudo, viram que a matéria não é a fonte da felicidade? Aí nós vamos dizer: vimos. E a resposta será então: agora vocês vão começar a evoluir. Agora nós vamos trazer vocês para cá para cooperar com Deus diretamente. Isso aqui para nós é um ensaio da vida do espírito, né? A matéria é um ensaio para a nossa liberdade. Um ensaio difícil, um ensaio que às vezes nos incomoda, um ensaio que às vezes nos machuca, mas não é o fim. Nosso lar não é o fim, por favor, né? A gente ficar querendo loucamente morrer para ir para a colônia espiritual só mostra que a gente não está dominando muitas coisas, né? Que a gente assim não está dominando a teoria, né? Não está compreendendo. Colônia espiritual é tão transitório quanto aqui. Colônia espiritual é pouso de trabalho para espírito entre reencarnação. A gente tem que buscar romper o sofrimento do mundo. Você não acha que você é muito arrogante dizendo isso não, Vinícius? Não é muito pretensioso? Tenho certeza que é. Mas isso é uma teimosia de Jesus, né? Ele foi sempre muito audacioso com a gente. Ele nunca ofereceu para nós uma mudança mais ou menos. Nós é que gostamos. Ele sempre falou: o negócio é o seguinte: o reino dos céus está aí, esperando vocês.
E o que nós precisamos é chegar até ele. Entender que nós estamos vivendo uma grande colônia de experimentação, de que os nossos maiores e mais difíceis problemas nesse mundo podem ser comparados àqueles problemas do menino na escola primária, que está longe da casa do pai e não sabe como resolver o problema sozinho, mas que depois o menino cresce, e ele vai viver sua vida. A Jana me pergunta aqui sobre os deficientes, quando o corpo é em si uma prisão. Nesses casos, Jana, o que acontece? O corpo funciona como um freio para o espírito. Mas a gente tem que lembrar que a experiência corpórea, que hoje está marcada pela limitação, ela é a consequência de uma existência corpórea não limitada. Né? A gente vai ver no próximo estudo, se eu não me engano, a questão da reencarnação. O que a gente vive hoje não é o princípio, já é a soma de várias vidas, de várias escolhas. Né? Então, há corpos, há indivíduos que estão sim limitados nos seus corpos, né? Há corpos que são limitantes, mas isso acaba sendo já consequência da lei de causa e efeito. E para nós, isso deve ter um peso muito mais importante do que parece simplesmente uma explicação para os nossos irmãos deficientes. Não é isso só. Isso deve servir para a nossa prática, porque nenhum de nós está isento de ter uma nova existência na Terra, em que a gente viva essas circunstâncias adversas. Então, quando a gente fala de acessibilidade, inclusão, quando a gente vai lá e acha que está abafando, que é só um minutinho e para na vaga de deficiente, ou que para na rampa do cadeirante na rua, isso só mostra que a gente é um cretino motivado. Né? É muito triste pensar que no nosso mundo a gente tem que defender que pessoas que têm limitações sejam bem tratadas, porque isso não é parte da rotina, sendo que qualquer um de nós pode renascer nessas condições, quando determinadas sementes do karma amadurecem. Então, são coisas para a gente pensar, né? O Ricardo pergunta aqui, se pensamos que nosso lar é um umbral, por que não almejamos algo mais? Porque algo mais não tem parede, Ricardo. Não tem carro que voa. E a gente adora isso. Algo mais é um mundo muito mais profundo do que a gente está acostumado. Dei uma lida no livro Voltei, do irmão Jacó. Lá tem uma descrição do mundo espiritual bem interessante. E há, inclusive, algumas descrições de experiências muito acima da nossa capacidade de cognição. A gente almeja nosso lar porque o nosso lar é muito parecido com aqui. E a gente adora aqui. A gente acha que está no último degrau do processo. Nós estamos bem no primeiro, né? Bem começando. Desculpem, gente, às vezes esse excesso de honestidade. Quando eu penso, eu já falei de maneira mais crua. Mas eu acho que também, se vocês estão aqui no estudo 17, é porque até aqui funcionou de alguma maneira. Tudo bem o nosso estudo, então, hoje? Nós vamos ficar por aqui. Na semana que vem, a gente volta para estudar a questão da reencarnação. E nós vamos ver como que isso impacta na vida do espírito. Lembrando que o livro Depois da Morte é uma introdução ao espiritismo. Então nós vamos ver temas primários mesmo, tá? Da doutrina. Eu peço desculpa para vocês pelo atraso, mas realmente o computador deu uma pane quando eu cheguei e liguei. Eu já não tinha chegado 10 horas, eu cheguei da casa espírita, eram 10h05, mas o computador, quando ligou, pifou. Mas depois voltou e funcionou direitinho. Né?
Nós vamos tentar manter 10 horas sim, eu vou continuar me esforçando para estar aqui no horário, tá? Quem por acaso perdeu, não conseguiu, teve que ir embora porque ficou muito tarde, eu peço desculpa. E a gente se encontra aí nos arquivos gravados e se encontra também nas próximas semanas. Eu vou colocar aqui de novo o meu e-mail, que já tem uns estudos que eu esqueço de colocar. Caso você tenha pergunta, alguma questão, pode entrar em contato e a gente conversa. Tem 2 e-mails que eu vou responder, mas eu não os ignorei, tá, meus amigos? É porque eu quero meditar um pouco mais nas respostas que eu vou dar, tá bom? Um beijo grande no coração de vocês. Mantenham esse seu companheiro aqui nas preces das suas práticas cotidianas e que a gente possa se encontrar mais uma vez na semana que vem, se Deus quiser, tá bom? Um beijo grande e até segunda, meus amigos. Até segunda.